Olá galera do YouTube, tudo bem? Sou o professor Elvis Glauber e estou aqui para mais uma aula com vocês sobre função do primeiro grau. Função é uma matéria bem bacana, bem importante, bem atual e a gente precisa entender o que é a função. E para simplificar, eu coloquei aqui, função é relação existente entre duas grandezas ou, usando a linguagem matemática, é a relação existente entre elementos de dois conjuntos A e B, em que, por via de regra, cada elemento de A associa um único elemento de B. Exemplo, nós temos aqui dois conjuntos, A e B, e que no primeiro exemplo, pode perceber que cada elemento do conjunto A, ele tem uma respectiva imagem, um respectivo correspondente em B. Quando cada elemento de A está associado com cada elemento de B, você tem uma função acontecendo. No segundo exemplo, você pode reparar que o 4 não tem nenhum elemento correspondente a ele. Então, não é função. Para que exista a função, cada elemento do conjunto A ele tem que ter um correspondente no conjunto B. A importância do estudo de funções no dia a dia. Quando vamos comprar um pãozinho quentinho na padaria, vemos que o preço corresponde à quantidade de pães que iremos pedir. Se você quer comprar 2 pães, você vai pagar um valor. Se você quer comprar 5, você vai pagar outro. Se você quiser comprar 50 pães, você vai pagar um valor maior. Então, repare, uma grandeza está em função da outra. Que grandeza é essa? É a quantidade e o preço. Então, elas estão relacionadas. Então, chamemos de P de x o preço e x a quantidade de pão. Se colocarmos o valor de 20 centavos para a unidade de pão, a função matemática que representa esta situação será P de x igual a 0,20x. Então, nós temos aqui o que a gente chama de lei da função. E detalhe, essa função é uma função crescente. Por quê que ela é crescente? Conforme você vai aumentando o valor de x, você vai aumentando o valor de P de x. Mais um exemplo, para ficar bem bacana aqui, assim, bem entendido, como o estudo de função é importante para a gente. Coloquei aqui, muitas pessoas têm automóveis e precisam abastecer toda semana. Então, é mais um exemplo de como as funções estão presentes no nosso cotidiano. Nesse caso, o valor está em função da quantidade de litro, valor pago. Então, para esse exemplo aqui, vamos colocar aqui que o valor do litro está a R$3. E eu deixo aqui uma pergunta: quanto vamos pagar por 15 litros? Galera, cada litro, R$3. É uma conta que você pode fazer até de cabeça, Para 1 litro, R$3, 2 litros, R$6, 3 litros, 9. Mas repara que isso vai ficar cansativo, Tem uma maneira mais rápida de você resolver isso. Então, quando você encontra a lei da função, nesse caso, chamando o preço de P de x e o litro de x, a função vai ficar P de x igual a 3x. Por que 3x? Porque é R$3 cada litro. Então, em 15 litros, você teria o que a gente chama de P de 15, que é 3 vezes 15, 45. Repara que agora ficou bem rápido de resolver. Então, se eu quiser agora 20 litros, basta pegar 20 e multiplicar por 3. Se eu quiser 50 litros, basta pegar 50 e multiplicar por 3. É mais um exemplo de função crescente. Você vai aumentando a quantidade de litros, você vai aumentando o valor que você vai pagar. Existem vários tipos de funções. Nesses exemplos que acabamos de ver, a função é chamada de linear ou função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é da seguinte forma: f de x é igual a x mais b.
com A diferente de zero e A e B pertencente ao conjunto dos reais. Detalhe aqui, o A precisa ser diferente de zero, porque se o A for zero, você não vai ter uma função linear, você vai ter uma função constante, porque você vai matar o x ali, vai ficar 0 vezes x, 0, você só teria o b. Quando o coeficiente b é diferente de zero, essa função linear é chamada de função afim. Então, quando você está estudando função do primeiro grau, né, pode vir aparecendo em alguns livros, já função afim, função linear, função do primeiro grau, é tudo a mesma coisa, tá? E o gráfico, né, é uma reta. E o estudo de função, né, ele é muito importante, né? E para a gente determinar o comportamento dessa função, a gente precisa do famoso plano cartesiano. Esse plano cartesiano que a gente começa a aprender no fundamental, ele é formado por duas retas perpendiculares, na qual o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical é conhecido como eixo das ordenadas. É nesse plano cartesiano que a gente vai fazer a marcação dos pares ordenados. E o que é o par ordenado? O par é a junção de um elemento pertencente ao eixo x e um elemento pertencente ao eixo y. Então, deixo aqui duas imagens aqui para a gente poder dar uma estudada. Na primeira, você pode ver que esse eixo ele divide, né, o espaço em 4 partes, que a gente vai chamar de quadrantes. Então você tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante contado no sentido anti-horário. Outra coisa que eu quero que você perceba é os valores do eixo x. Quando você anda para a direita, você tem valores positivos de x. Quando você anda para a esquerda, valores negativos. No eixo vertical, que é o eixo em pé, é o eixo y, você pode ver que para cima você vai ter valores positivos e para baixo valores negativos. Entendendo bem isso, como que você vai andar no eixo, você tem aqui uma segunda imagem com alguns pontos. Aqui em verde você tem o ponto 2, 3. Esse ponto 2, 3, o 2 é o x, 3 é o y. Ou seja, você andou 2 unidades para a direita e subiu 3 unidades. O ponto 0, 0, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, não sobe nem desce, ele fica estagnado, está aqui em rosa. É também chamado de origem. Aqui em vermelho você tem o ponto menos 3, 1. Você andou, né, 3 unidades para a esquerda, aqui no eixo x, e subiu 1 unidade. E por último, em azul, a gente tem um ponto aqui decimal, que é o menos 1,5 e menos 2,5. Então você andou 1,5 para a esquerda e desceu 2 unidades e meia. Então aqui no eixo x, y, né, você desceu. É muito importante você entender a marcação dos pontos no plano cartesiano para você não ter dificuldade para construir o gráfico da função. E para construir o gráfico, eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Vocês querem aprender a construir rápido, sem mistério? Tem duas maneiras de você fazer. A primeira, e que a gente costuma aprender na escola, é a construção de uma tabela. Você tem a função e aí você quer determinar o gráfico dessa função. Como é que você vai fazer? Você vai construir uma tabela. E essa tabela, você vai atribuir valores para x. Eu botei aqui, ó, chutar valor, chutaremos valores. É isso mesmo. Repara, né, na função f de x igual a 3x, eu atribuí os valores 0, 1, 2, 3 para x. E esses valores que eu atribuí, eu substituí na função. Cada vez que você substitui o valor de x na função, você tem uma continha para você fazer. Então, quando eu troquei o 0 aqui, né, o f de 0, que a gente chama, ficou 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0.
Então você tem o ponto aqui 0, 0. Para x igual a 1, você tem 3 vezes 1, 3. Para x igual a 2, 3 vezes 2, 6. Para x igual a 3, 3 vezes 3, 9. Esse lance de chutar valor, né, é bom que você chute sempre valores baixos. E detalhe, eu poderia ter chutado valores negativos aqui também, né? Poderia ser do menos 2 ao 2. Isso vai de cada professor. Mas você pode atribuir valor que você vai ter um correspondente, porque a própria lei da função diz isso, né? Para que exista a função, cada x que você tem, você vai ter um correspondente y. Para cada valor que você jogar ali, você vai ter uma resposta. Então, os valores que você vai escolher são valores pequenos, porque na hora que você for jogar no gráfico, né, se você jogar um valor muito grande, você vai ter uma resposta muito grande e não vai ficar bacana. Repara, para x igual a 2, a resposta foi 6. Olha como é que o ponto está alto. Para x igual a 3 eu nem marquei, né? Porque eu teria que ir até o 9, aí o gráfico ia ficar bem grande aqui. Então eu limitei o gráfico ali até o 6 só, tá? Mas a reta ela não tem início nem fim. O que a gente vê aqui é uma parte da reta. Valeu, galera? Outra coisa, sobre os coeficientes A e B. Lembra que a lei da função linear é f de x igual a x mais b? O A, ele é o famoso coeficiente angular. Ele vai dar a inclinação dessa reta, tá? E o B é o coeficiente linear. O coeficiente linear, ele vai marcar aonde essa reta vai cortar o eixo y. E isso vai ser importante para a construção do gráfico do outro jeito que eu vou ensinar agora. Então, para construir o gráfico da função de outra forma, é bem simples. A gente vai usar os conceitos de geometria. Para você traçar uma reta, basta que você tenha dois pontos. E um desses pontos vai ser você achar o zero ou a raiz da função. E o segundo ponto, galera, ele vem de graça. É você marcar o coeficiente b no eixo y. Então aqui vamos para mais um exemplo. O gráfico da função y é igual a x mais 2. Achando o zero da função, o que é achar o zero? É você atribuir o zero para y e resolver essa equação que você tem aí. Então, y igual a x mais 2 vai ficar 0 igual a x mais 2 ou x mais 2 igual a 0. Resolvendo essa equação, o 2 troca de lado, troca de sinal. Repara, a raiz aí é menos 2. E o coeficiente b, ele é mais 2. A função não é y igual a x mais 2? Esse mais 2 aí é o coeficiente b, é o coeficiente linear. Então, a gente vai marcar no gráfico o menos 2 e a gente vai marcar no gráfico o mais 2. Feito isso, por esses dois pontos você já pode traçar a reta. É bom que você, quando for construir gráfico, você use um papel milimetrado e uma régua para a sua reta ficar bem perfeita. Assim, é bacana o estudo de função, é simples, a função do primeiro grau não tem mistério, é só isso, galera. E outra coisa, quando o coeficiente angular é maior que zero, né, você tem uma função crescente, uma reta subindo. E quando o coeficiente A ele é negativo, você tem uma reta decrescente. O estudo de função do primeiro grau basicamente é isso, né? É isso que os professores cobram assim, bastante na hora de construir o gráfico, não tem mistério. Daí para frente agora é só você continuar treinando e depois nós teremos mais uma aula aí com problemas. Espero que vocês tenham gostado e se gostou deixe o seu like lá e não deixe de se inscrever no canal que isso me ajuda bastante. Valeu, tchau, tchau.